A movimentação em busca de saídas para a crise política na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para fazer a análise, entrevisto Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Obrigada, professor. Depois do mandado de condução coercitiva a Lula na semana passada, os ânimos se alteraram bastante, muitas críticas à ação do juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, do Ministério Público. Hoje nós tivemos a notícia que, naquele encaminhamento que ontem foi feito pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça para abrir uma ação contra o ex-presidente Lula por uma série de indícios de irregularidades e outros aspectos, inclusive lavagem de dinheiro, que eles colocam nessa denúncia contra Lula e pessoas da família dele, hoje apareceu que eles estavam pedindo também a prisão preventiva de Lula. Qual seja, nós estamos de uma situação que se agrava a cada dia. A minha indagação, em função da reação dos aliados do presidente Lula e também de magistrados, intelectuais, sindicato, associação, pelos chamados excessos na Operação Lava Jato, na ação do Sérgio Moro, na ação do Ministério Público, na ação da própria Polícia Federal. Eu quero ouvir do senhor se a Lava Jato, se essas instituições que estão envolvidas têm se excedido a ponto de ficarmos preocupados com consequências para a democracia, para os direitos individuais e coletivos. Olha, Maria Lídia, a minha resposta, em princípio, é não. Pelo que eu tenho acompanhado com muita cautela, com muita prudência, eu acho que não. Eu acho que o juiz Sérgio Moro tem se mantido no estrito espaço da lei, o Ministério Público Federal também, né? Creio que justamente as maiores críticas que têm sido feitas dos defensores da advocacia dos acusados, não é? Tem justamente criticado aquilo que há de virtuoso, na verdade, na ação de Moro e não aquilo que discrepa da democracia. Então, eu creio que nós estamos mais enfrentando um debate ideológico, político, partidário e nesse debate você não faz justiça ao adversário. O adversário é sempre o inimigo, né? Eu tenho visto, por exemplo, na internet, fotos do juiz Sérgio Moro com a seguinte dístico, nazista, né? Isso é absolutamente calunioso, não é? Então, veja, o clima de embate que nós estamos assistindo é pouco prudente, é pouco sereno e é pouco democrático. Bom, falando em prudência, serenidade e democracia, nós temos agendado para o dia 13 a grande manifestação eu uso a expressão grande porque a expectativa é que possa ser maior que as mais recentes, pelas respostas para a adesão que já aconteceram e estão aparecendo nas redes sociais. Mas essa manifestação, existe a preocupação sobre o ânimo. Se pode fugir do razoável, a questão do confronto, da segurança, o temor pela violência, exatamente por esse clima que se instalou, né, de adversários políticos como se fosse uma contenda, uma guerra, inimigos políticos. O senhor acredita que com essa notícia de hoje de pedido de prisão encaminhada à justiça para o ex-presidente Lula, possa sim haver um acirramento de ânimos? Sim, eu creio que o acirramento de ânimos será cada vez maior. Inclusive, nós temos que pensar que no horizonte está uma questão gravíssima, que é o possível impeachment da presidente, né? Isso faz parte da pauta. Aliás, no meu entender,
nós estamos gastando muito tempo discutindo o impeachment da presidente e discutindo muito pouco as questões nacionais. Nós temos problemas gravíssimos de ordem de saúde pública, de ordem de segurança, de educação, econômicos, não é? E o parlamento brasileiro não está funcionando e a presidência também não. Mas por outro lado nós estamos vendo que lideranças políticas, exatamente no Congresso Nacional, se mobilizam no sentido de encontrar saídas. O próprio ex-presidente Lula se reuniu com o presidente do Congresso, Renan Calheiros, e para uma busca de entendimento, de um acordo com a oposição para a superação da crise. O fato de tanto Lula como Renan Calheiros serem investigados por graves denúncias, inviabiliza essa boa vontade, essa boa intenção? Olha, Maria Lídia, o que eu assisto nesse momento no mundo político é o abraço dos afogados. Não é? Todos estão sendo investigados, todos sofrem a suspeita da opinião pública e o que ocorre é que eles, na verdade, não têm cacife e não têm autoridade, né, para definir um grande acordo nacional que permita a saída da crise. Não é? A situação, eu sempre disse e repito, não é? Aos meus colegas que falam que as instituições estão funcionando normalmente, eu digo que isso é um desejo, mas não uma verdade. Não é? Você tem uma presidente da República nessa situação, um presidente do Senado nessa situação, um presidente da Câmara dos Deputados que é réu. Não é? Como você pode ter instituições funcionando sem indivíduos que as toquem? Né? E, nesse caso, nós estamos vendo que não temos liderança para sair da crise. Bom, exatamente sobre a questão das lideranças no cenário nacional, o senhor vislumbra nomes que possam motivar, que possam ser reconhecidos por prestígio para a condução de um movimento que leve a uma saída alternativa para essa crise política que contamina tão gravemente a economia? De maneira nenhuma, Maria Lídia. O que eu vejo, no máximo, são lideranças regionais, mas no plano federal, nós temos pouquíssimos nomes que poderiam assumir um trabalho de condução do diálogo interno no país. Não é? O sectarismo de certa parte do Partido dos Trabalhadores levou, não é, à produção de um líder só que chama-se Luiz Inácio da Silva. Ele não tem lideranças nacionais. Veja, Tasso Genro, etc., são lideranças regionais. Por outro lado, os outros partidos, no caso do PSDB, têm lideranças, mas que estão se digladiando nesse momento. E, no caso do PMDB, a grande liderança, que seria o vice-presidente da República, não é um setor hegemônico, não é um nome hegemônico. Então, eu acho que nós estamos aí, como diria uma amiga minha muito próxima, muito querida, que é a minha mulher, estamos no mato sem cachorro. Essa expressão é a expressão que traduz, sim, quando se vislumbra um cenário praticamente sem saída. Entretanto, uma última questão. Essa ideia de começar de novo, a ideia de que o ex-presidente Lula seja nomeado ministro da presidente Dilma, mesmo que esteja embutido aí um mecanismo de proteção para que ele tenha foro privilegiado e não seja preso preventivamente, nem em primeira instância. Mas Lula, com a liderança que tem, porque ele tem uma liderança ainda, embora declinante, mas tem, possa assumir um posto ao lado de Dilma, de comando, para uma saída para a crise e uma retomada, e que quebre esse estágio que nós estamos de paralisação que o senhor tão bem descreveu? Eu acho impossível, Maria Lídia, porque seria a decretação da impossibilidade de governar definitiva da presidente Dilma. Nós teríamos um ministro que teria mais poderes reais e não formais do que a presidente. Então, veja, já ocorreu uma coisa grave quando foi demitido o ministro Cardoso.
ficou muito claro que era o ex-presidente definindo essa troca de ministros. O desastre veio depois, porque o nomeado não pode assumir. Então, eu acho que nessa situação seria um desastre a mais para o governo Dilma a ida do Luiz Inácio da Silva para o Ministério. Qual seja, estamos ainda sem vislumbre de saída. Traduzindo, no mato sem cachorro. No mato sem cachorro. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.